Olá, eu sou a professora Nesli Nogueira e nesta videoaula nós vamos estudar os números complexos. Niccolò Tartaglia descobriu uma fórmula geral para resolver equações do tipo x² mais px igual a q, onde p e q são números reais. Porém, não publicou sua obra. Anos mais tarde, quebrando um solene juramento de silêncio feito a Tartaglia, Girolamo Cardano publicou a obra intitulada Arte Maior, na qual apresentou a fórmula descoberta por Tartaglia. A primeira dificuldade surgiu quando Cardano aplicou essa fórmula na resolução da equação x³ menos 15x igual a 4. Pois em um dos passos da resolução chegou à raiz quadrada de menos 121, o que era considerado inexistente na época. Porém, Cardano já sabia que x igual a 4 era uma solução da equação x³ menos 15x igual a 4. E isso fez com que surgisse um impasse, pois Cardano não conseguiu compreender como aplicar a fórmula nesse caso. Rafael Bombelli prosseguiu com a solução encontrada por Cardano e, usando aquilo que chamou de ideia louca, considerou a raiz quadrada de menos 1 um número imaginário e desenvolveu regras para trabalhar com esse tipo de número. A partir de então, outros matemáticos trabalharam com esses números. Um deles foi Leonhard Euler, que usou pela primeira vez o símbolo i para representar a raiz quadrada de menos 1. E, em 1801, Carl Friedrich Gauss usou o símbolo i criado por Euler e, após seu uso, esse símbolo se tornou amplamente aceito. E, em 1831, Gauss fez um estudo independentemente de Arcan sobre a representação geométrica dos números complexos. E, em 1832, Gauss introduziu a expressão número complexo. Algumas aplicações com números complexos. Os números complexos adquiriram uma enorme importância no campo da engenharia, na modelagem de circuitos elétricos, na aerodinâmica, no cálculo da força de sustentação da asa de um avião, como mostra a imagem, na geometria fractal em sistemas dinâmicos, no estudo da interferência em linhas de transmissão de energia e telefonia. A unidade imaginária. Quando estudamos o conjunto dos números reais, aprendemos que não existe raiz quadrada de números negativos. Com o surgimento da unidade imaginária, foi possível a criação de um novo conjunto de números em que esse tipo de raiz é admitida. Esse conjunto de números é o conjunto dos números complexos, onde o número i é tal que i² é igual a menos 1. I é chamado de unidade imaginária. Por exemplo, quando
resolvemos esta equação de segundo grau incompleta, chegamos neste ponto e concluímos que não existe raiz quadrada de número negativo. Por isso, a equação não possui solução. Mas, com o surgimento da unidade imaginária i, é possível resolver esta equação considerando o conjunto dos números complexos. Assim, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 vezes menos 1. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de menos 1, que no conjunto dos números complexos é a unidade imaginária i. Assim, x é igual a mais ou menos 3i. Com isso, x é igual a menos 3i e x é igual a 3i, que é a solução desta equação. Número complexo é todo número da forma z igual a mais bi, com a e b, números reais, e i ao quadrado igual a menos 1. Lembrando que i é a unidade imaginária e é a existência de i que permite que no conjunto dos números complexos exista raiz de índice par para números negativos. Esta é a forma algébrica, também chamada de forma binomial, de escrever um número complexo. Um número complexo escrito dessa forma tem duas partes: a parte real, A, e a parte imaginária, B. Dado um número complexo na sua forma algébrica, z igual a mais bi, se b é igual a 0, temos z igual a, que é um número real. Caso a seja igual a 0 e b diferente de 0, então temos z igual a bi, que é um número chamado de imaginário puro. Aqui estão alguns exemplos. Z igual a 2 mais 3i, parte real 2, parte imaginária 3. Z igual 2 menos 3i, parte real 2, parte imaginária menos 3. Z igual a 3, parte real 3, parte imaginária 0. Então, z é um número real. Z igual 4i, parte real 0, parte imaginária 4. Assim, temos um número imaginário puro. Então, quando a parte imaginária é 0, temos um número real. Quando a parte real é 0, temos um número complexo imaginário puro. Dois números complexos são iguais se e somente se suas partes reais são iguais e suas partes imaginárias são iguais. Exemplo: sabendo que os números complexos z igual 8 mais bi e w igual a
menos raiz quadrada de 2i são iguais, calcule o valor de A e de B. Se os números complexos são iguais, suas partes reais são iguais. Parte real de Z, 8. Parte real de W, A. Como os números Z e W são iguais, então 8 é igual a A ou A igual a 8. Agora, comparando as partes imaginárias. Como os números complexos Z e W são iguais, suas partes imaginárias são iguais. Parte imaginária de Z, B. Parte imaginária de W, menos raiz de 2. Então, B é igual a menos raiz de 2. O surgimento dos números complexos levou a uma ampliação dos conjuntos numéricos, tendo sido criado então o conjunto dos números complexos representado por C, que pode ser definido por Z é tal que Z é igual a mais BI, com A e B números reais e I ao quadrado igual a menos 1. Devemos observar que o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos. Portanto, todo número real é complexo, mas nem todo número complexo é real. Operações com os números complexos. Adição. Dados dois números complexos, calcular a adição entre eles é somar as suas partes reais e somar suas partes imaginárias. Na subtração entre dois números complexos, calcular a subtração entre eles é subtrair as suas partes reais e subtrair suas partes imaginárias. Exemplos. Dados os números complexos Z igual 1 mais 3i e W igual 1 mais i, calcule Z mais W e Z menos W. Z mais W é igual à soma das partes reais e à soma das partes imaginárias. Somando as partes reais, temos 2. Somando as partes imaginárias, temos 4. Com isso, o resultado da soma é 2 mais 4i. Z menos W. Devemos subtrair as partes reais e subtrair as partes imaginárias. Nas partes reais, temos 1 menos 1, 0. Nas partes imaginárias, temos 3 menos 1, 2. Então, o resultado da subtração é 0 mais 2i. Portanto, Z menos W é igual a 2i. Para multiplicar dois números complexos, podemos usar a propriedade distributiva da multiplicação. Exemplo. Dados os números complexos Z igual 1 mais 3i e W igual 1 mais i, calcule Z vezes W. Utilizando a propriedade distributiva, temos Z vezes W é igual a 1 vezes 1, 1,
1 vezes i, 3i vezes 1, 3i. 3i vezes i, 3i ao quadrado. Podemos substituir o i ao quadrado por menos 1. Então, temos z vezes w igual a 1 mais 4i, que é o resultado da soma das partes imaginárias, mais 3 que multiplica menos 1. I ao quadrado foi substituído por menos 1. Então, temos 1 mais 4i menos 3. Com isso, z vezes w é igual a menos 2, que é 1 menos 3, mais 4i. Agora, vamos estudar o conjugado de um número complexo. Chama-se conjugado do número complexo z igual a mais bi, com a e b números reais, o número complexo a menos bi, indicado por z barra. Exemplo: dado o número complexo z igual 3 mais 4i, calcule o conjugado. Na prática, calcular o conjugado do número complexo é trocar o sinal da parte imaginária. Então, a parte imaginária de z é 4. Trocando o sinal, temos menos 4. Com isso, o conjugado de z é igual a 3 menos 4i. O resultado da soma entre um número complexo e o seu conjugado é o dobro da parte real. O resultado da multiplicação entre um número complexo e o seu conjugado é parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Vamos estudar agora a divisão de números complexos. Sendo z igual a mais bi e w igual c mais di, com a, b, c e d números reais, obtemos o quociente entre z e w multiplicando o divisor e o dividendo pelo conjugado do divisor. Então, o quociente entre z e w é igual a z vezes o conjugado de w dividido por w vezes o seu conjugado. Exemplo: sendo z igual menos 2 mais i e w igual 3 menos 2i, calcule o quociente de z e w. Primeiro, vamos calcular o conjugado de w, que na prática é trocar o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado de w é 3 mais 2i. E agora podemos realizar a divisão, multiplicando z pelo conjugado de w e w pelo seu conjugado. Multiplicação, podemos utilizar a propriedade distributiva, onde aparecer i ao quadrado, podemos substituir por menos 1. Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes 2i, menos 4i. I vezes 3i, 3i. I vezes 2i,
2i ao quadrado, sobre a multiplicação de w pelo seu conjugado, parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. I ao quadrado deve ser substituído por menos 1. Então, assim temos o quociente entre z e w é igual a menos 6 menos i mais 2 que multiplica menos 1 sobre 13. Então, o quociente entre z e w é menos 6 menos i menos 2 dividido por 13. O quociente é igual a menos 8 menos i sobre 13, que é igual a menos 8 sobre 13 menos i sobre 13. E aqui está um resumo de fórmulas e expressões que estudamos nesta videoaula. Com isso, finalizamos esta videoaula. Um abraço e até a próxima.